Esta oficina foi viabilizada com apoio da Prefeitura de São João del Rei por meio da Secretaria Municipal de Cultura, premiado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc número 14.017 de 2020. A linguagem dos quadrinhos permite que você trabalhe de diversas maneiras diferentes no intuito de contar uma história. Esse é um outro grande motivo pelo qual eu acho os quadrinhos uma forma tão rica de expressão artística. A ideia que nos quadrinhos você deve separar as ações utilizando quadros com ângulos retos para mostrar uma evolução no tempo, ela é clássica. Aqui no Brasil mesmo a gente chama esse tipo de história em quadrinhos, ou às vezes até somente de quadrinhos, fazendo uma referência clara ao formato do quadro que é utilizado nesse tipo de narrativa. Mas quem disse que para contar uma boa história, esses quadros precisam ser quadrados? Ou que precise necessariamente ter esses quadrinhos? Eu quero te mostrar umas páginas de alguns artistas para a gente conversar um pouco sobre essas questões. Vamos dar uma olhada nesta página de Spirit, de Will Eisner. Aqui ele usa os quadros em formato de coração, algo que é muito pertinente à história. Já nessa página de A Força da Vida, ele não cria nenhum quadro para separar as ações. Ele cria, inclusive, balões que funcionam como quadros, que mostram dois eventos acontecendo simultaneamente. Um é a ação que a gente observa pelo que o garoto está fazendo, e o outro evento é o que o garoto imagina, quer dizer, as coisas que estão acontecendo na imaginação desse personagem. Veja como esses outros artistas também trabalharam o planejamento de sua página de uma forma muito criativa. About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose.
Bom, as histórias em quadrinhos são um conjunto de formas onde a narrativa gráfica ela é percebida ao acompanhar a progressão dos eventos a partir das imagens. Então, quer dizer, a forma como você vai planejar o arranjo dessa página, ela é tão importante quanto o desenho em cada quadro. O ato de contar histórias através das imagens em sequência já é uma coisa muito antiga. Aí a gente vê um exemplo da tumba de Mena, no Egito, onde a gente consegue ver através dos desenhos todo o processo de colheita e tributação do trigo pelos egípcios. Essa já é uma peça de tapeçaria de 70 metros, que detalha a conquista normanda da Inglaterra, que começou no ano de 1066. Na minha história em quadrinhos, Só Fracassos, eu estou criando um estilo de narrativa visual bem clássico. Eu não pretendo que o estilo dos quadros ele apareça mais do que os próprios eventos que eu estou desenvolvendo nas páginas. A história se trata de um relato meio autobiográfico e tem um teor bem simples, tem um teor cotidiano. Então eu quis que as páginas tivessem um caráter, né, uma característica bem simples da forma da disposição e do desenho dos quadros, para auxiliar a entrar nesse universo mais cotidiano em que a história ela é retratada, né? Agora vamos analisar a forma como foram distribuídos os quadros nesta página da revista Black Hammer. Reparem nesses dois grandes blocos. Eles já criam uma informação visual. Agora vemos como os quadros estão divididos. Repare que o maior quadro é o do canto superior direito. O seu tamanho lhe concede maior peso. É o quadro que chama mais atenção na página. Repare que, contrariamente, o quadro cujo conteúdo mais emocionante é o quadro inferior direito. Pensando nesse valor de tamanho do quadro, eu aumentei a área do último quadro e redistribuí os valores dos outros. Repare como dessa forma temos uma ênfase maior no último quadro, aumentando o caráter emocional da cena. Vejamos agora esta incrível página de retalhos, de Craig Thompson. Repare como os valores dos quadros estão bem distribuídos, totalmente equilibrados. A leitura se faz de cima para baixo de forma natural e direta. Essa composição simétrica evidencia a dualidade enfrentada pelos personagens na história. Um excelente exemplo de como desenhar os quadros de forma a evidenciar o caráter emocional na sua história. Bom, o que eu recomendo para qualquer um que esteja querendo começar a desenhar suas próprias histórias em quadrinhos é que vocês experimentem o máximo nesse quesito do estilo, de como que você vai programar a sua página, de como que você vai fazer a história fluir. Então, pesquise muitos artistas, entenda como cada elemento no trabalho de cada artista configura um efeito e dá um caráter diferente para cada intenção dentro daquela página. Faça muitos desenhos, muitos rascunhos, tentando aplicar as suas ideias por exemplo, em projetos e histórias curtas. Imagine uma história curta e tente contar essa história de maneiras diferentes, usando disposições e formatos e tamanhos de quadros diferentes. Tenho certeza que isso vai ajudar a você desenvolver um estilo que venha a calhar, que venha a auxiliar a transmissão da ideia daquela história específica que você está trabalhando. E agora, o que fazer? Agora é com você. Crie uma história curta que caiba em uma folha. Ela precisa ter começo, meio e fim. Crie os quadros de maneira instintiva, sem pensar muito em como eles vão ficar. Depois de terminada a história, veja se é possível compreender o sentido.
se você conseguiu transmitir bem a sua mensagem. Agora refaça essa mesma história mudando o desenho dos quadros. Faça quadros de tamanhos e formatos diferentes para enfatizar os pontos mais fortes da sua história. Por último, faça uma versão sem o desenho de quadro algum. Tente separar cada cena com elementos do cenário, por exemplo. Lembre-se que no futuro poderá mesclar essas opções numa única página. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado aí por você ter acompanhado. Um abraço e tchau.